Carlos, sou professor de Física Quântica. Estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o que é ciência. Esse vídeo é mais um desabafo, ou então um registro, né, de várias discussões, algumas produtivas, a maioria não, sobre esse assunto. Então, o que eu venho trazer para vocês aqui primeiramente, é informação, ok? A intenção é sempre essa. Muita gente fala sobre física quântica, muita gente discute sobre física quântica, sobre mecânica quântica. E uma das primeiras perguntas é: qual a diferença entre física quântica e mecânica quântica? Pouca gente sabe responder. Então, nesse ponto, você já percebe que a pessoa não sabe bem o que ela está dizendo, tá? Então, para esclarecer esse ponto, né, física quântica e mecânica quântica são exatamente a mesma coisa. Em inglês, sempre, o nome usado é Quantum Mechanics. Tá? Como é um nome mais complicadinho um pouquinho para o português, então nós preferimos usar física quântica, fica uma coisa mais sonora. Esse é o único motivo, tá? O estudo é o mesmo. Quem estuda física quântica, quem estuda mecânica quântica está estudando exatamente a mesma coisa. E quem trabalha com isso também, né? Uma outra confusão bastante comum que as pessoas fazem é pensar que a física quântica é uma coisa nova, é uma ciência nova. E não, ela não é nova, né? Ela já tem mais de 100 anos e foi desenvolvida em cima de uma física que já existia, né? Ela é só uma extensão da física, uma área da física que é mais abrangente do que a física tradicional, a física clássica, que não tem nenhum demérito, né? A ciência é um conjunto de ideias que progridem, que evoluem, né? Muitos conceitos da física clássica, ou a maioria deles, são usados no nosso dia a dia, na nossa tecnologia, normalmente, não tem nada ultrapassado nisso, tá? E também a descrição do universo da física clássica, ela é falha, sim, né? Mas não falha por motivo de descuido ou de falta de estudos, né, a respeito. Na verdade, a visão cosmológica da física quântica, ela é uma evolução da visão cosmológica da física clássica, que nunca deixou de evoluir também, né? Então essas coisas precisam ficar claras. Uma outra coisa é a seguinte questão: quando alguém me pergunta: ô João Carlos, onde é que você aprendeu física quântica? Eu aprendi na faculdade. Eu fiz faculdade de física, tive ótimos professores de física e fiz uma pós-graduação na área de física quântica também, com ótimos professores, inclusive estrangeiros. A maioria das pessoas que fala sobre física quântica, se eu perguntar para elas onde eu aprendi, onde você aprendeu, ela vai me responder: aprendi com um professor. Professor de quê? Ah, um professor, mas qual a profissão dele? O que ele ensina? Ah, ele é publicitário, ele é
eletricista, ele é engenheiro, ele é médico, ele é psicólogo, ele é terapeuta, ele é estudioso, ele tem 1000 qualidades. Ou vários têm muitas qualidades, todo mundo tem qualidades, né? Mas a física quântica em si, né? Você aprendeu com essa pessoa? Sim. Em quanto tempo? Ah, aprendi em meses, em semanas. Tá, até semanas. Realmente eu já ouvi muito isso. Você acha então que essa pessoa tem a capacidade de ensinar física quântica para qualquer um ou para qualquer outra pessoa? Sim, eu acho que sim. Então aí eu percebo que tem uma falha enorme, né? Por quê? Porque primeiro que a tarefa de ensinar ela é delegada a professores formados, né? No caso específico de ciências avançadas, como a física quântica, também os doutores, os bacharéis também podem ensinar, né? Em algumas situações, principalmente em pós-graduação, seria o caso. Né? Para a área de graduação, para a área de ensino médio, é exigido, ou pelo menos é altamente recomendável que esse professor tenha magistério, tenha um curso de licenciatura ou tenha um curso de mestrado, né? Onde nós aprendemos uma disciplina, por exemplo, que se chama docência, né? Aprendemos outras, ética, filosofia, religião, né? Então tem toda uma parte didática. Então não é assim que qualquer pessoa pode ensinar uma coisa tão específica, tão avançada quanto a física quântica. É preciso tomar muito cuidado com isso. Geralmente as pessoas não têm esse cuidado, né? Então, por causa dessas coisas, a gente vê por aí pessoas aprendendo e ensinando física quântica. Gente, isso não é uma coisa corriqueira, isso não é uma coisa séria, isso é uma ciência, isso é uma coisa que tem muitos profissionais envolvidos. Esses profissionais estudaram muito, por muito tempo. Quando eu estudava na pós-graduação, eu tive que fazer aulas de inglês, porque eu precisava ler o material em inglês, porque não tem material suficiente disponível em português, né? Então é preciso todo um preparo para isso. E é uma coisa muito séria, pode parecer corriqueira, mas é séria, principalmente para quem trabalha nessa área, né? Então, aí vem alguém falar para mim que o cara lá que é corretor de imóveis, o outro que é contador e o outro que é publicitário ensinam física quântica e eu não sei física quântica. Eu é que não sei do que eu estou falando. Por quê? Porque essas pessoas, como não têm esta preparação, como não têm esse conteúdo, eles apelam para outras coisas, para convencer as pessoas, né? Então, eles apelam para cura, amor, prosperidade e outras coisas mais que a gente vê por aí. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: para você saber sobre a conexão que existe entre duas coisas, você precisa conhecer muito bem as duas coisas. Não se aprende duas coisas juntas. Não dá para eu estudar
medicina e publicidade ao mesmo tempo e falar que existe uma relação entre as duas coisas. Eu preciso, se eu quero encontrar uma relação, deve haver uma relação, deve ter alguma área em que eu possa ser um médico publicitário. Estou dando um exemplo só, mas deve haver essa área onde isso seja possível. Então, para isso eu tenho que estudar as duas coisas, né? Não vai aparecer alguém que vai falar, olha, vou dar um curso para você de medicina publicitária. E aí o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou aprender isso se eu não sei nem uma coisa e nem a outra, né? Então, nessa área de física quântica associada a outras coisas, a minha opinião é simples, é a seguinte: aprenda as duas coisas, tá? Física quântica e saúde, tá? Eu preciso ter um bom conhecimento sobre a área da saúde e eu preciso ter um bom conhecimento sobre física quântica. Tem relações? Tem. Eu preciso entender as duas coisas. Não adianta eu sair por aí falando que eu entendi uma coisa, sendo que eu não sei nem bem o que é uma e nem bem o que é outra, né? A física quântica e prosperidade. Ótimo, então não sei se existe um curso de prosperidade, mas vamos lá fazer, né? E depois vamos estudar a física quântica para ver qual a relação que eu faço entre as duas coisas. Esse é o detalhe importante. Física quântica e espiritualidade. Vamos fazer os dois cursos. Vamos fazer um curso, vamos fazer o outro. Depois a gente junta as duas coisas. Vai ter ligações? Vai. A ciência é a própria razão, a raiz da espiritualidade. Ou o contrário, ou a espiritualidade é a razão da ciência. Tá? Na antiguidade, na Grécia, existia um deus que puxava o sol pelos céus, né? Numa carruagem dourada, o deus Hélio. Hoje nós sabemos que não existe um deus do sol que faz esse trabalho, né? Então quem descobriu isso foi a ciência. Assim como nós descobrimos muitas outras coisas, né? Que a Terra é redonda, né? Que a Terra não é plana, que a Terra não é o centro do universo, né? Que o Sol não gira em torno da Terra, que nós podemos viajar para outros planetas, que nós podemos viajar para a Lua, para Marte, né? Nós precisamos de ciência para chegar nesses avanços e vamos chegar em muitos outros ainda com a ciência e não com a fé, né? A fé não vai te levar a Marte, a ciência vai te levar a Marte. Não estou desprezando a fé, cada um tem a sua e cada um segue o seu caminho. O problema é juntar as duas coisas. O problema é quando você fala que as duas coisas são uma só, né? E sem conhecimento pelo menos de uma, talvez sem conhecimento das duas. Então o recado é o seguinte: não acreditem em pessoas por aí que falam, olha, vou te ensinar física quântica e mercado financeiro. Gente, não acredite nisso. Isso é charlatanismo. Isso é enganação. Ninguém aprende física quântica de uma hora para outra sem nada assim. Como eu disse no começo, eu aprendi com professores formados, com físicos, com doutores, com especialistas na área de física. Então, se as pessoas querem continuar sendo enganadas, o problema é de cada um. Mas o que eu não consigo mais admitir é que as pessoas venham me procurar para falar que eu tenho que aprender física quântica porque eu sou um físico clássico. Gente, isso não existe.
Se você pega um livro que fala de ciência, que fala de mecânica quântica, de física quântica, e isso começa com alguma abordagem mística, esotérica, espiritual, sobre a fé, com base na fé, isso é enganação. Não existe isso, pelo menos no começo. Você pode, depois, com todo o conhecimento que você vai adquirir, fazer essas ligações que são só suas. A pessoa que vende uma conexão assim, ela está te enganando, porque é você que tem que fazer a sua conexão e não comprar a conexão do outro. Quando a pessoa usa esse tipo de argumento para te convencer, o resultado disso, historicamente, a gente conhece. O resultado disso é uma nova religião. Então já existem igrejas quânticas por aí. Isto é um absurdo. É simplesmente um absurdo. Não existe fundamento nenhum para a física quântica estar relacionada com religião. Com a sua fé pessoal você pode relacionar, sim. Mas você vai saber, quando você conhecer as duas coisas, você vai saber o que é a sua crença e o que é a ciência. Eu tenho que acrescentar aqui para vocês um texto que eu vi esses dias, então eu me sinto na obrigação de comentar isso. Vou pedir licença que eu vou ler aqui. Então vamos lá. O texto diz o seguinte: a cura quântica começou a ser uma realidade nos dias de hoje. Ela está baseada na física quântica e nos princípios científicos com mais de 100 anos. O que a física quântica diz é que tudo é energia, inclusive a matéria, e que podemos manipular a energia e criar a matéria. Este mesmo princípio foi dito por Albert Einstein na sua famosa fórmula E igual a mc ao quadrado. Como tudo é energia, facilmente compreendemos que basta alterar a energia para ver resultados no físico, na matéria. A harmonização ou cura quântica é científica e não prega nenhuma religião ou doutrina. Prega. Gente, não há nada de científico neste texto. Esse texto é de uma pessoa que eu não sei qual a formação dela, mas não é cientista, não é física, não é um professor de física, não é uma pessoa que estudou, porque está dizendo meia dúzia de afirmações falsas, meia dúzia ou mais aqui, sobre a física, tá? Então, esses mestres quânticos que tem por aí, gente, vejam a formação do sujeito. O que o cara estudou na vida dele? Estudou física? Em que faculdade? Onde? Sabe, você não precisa vasculhar a vida da pessoa, mas vê lá o que ele está falando. Geralmente são pessoas que têm boa intenção, geralmente, outros não. Geralmente são pessoas honestas, né? Outros não, e que simplesmente são enganados, assim como eles enganam, né? Então, só voltando aqui, tudo é energia? Não é assim. A matéria é energia? Não é assim. Gelo não é a mesma coisa que vapor de água. Os dois
quimicamente são iguais, H2O. Só os átomos que compõem aquilo. Mas a organização desses átomos, dessas moléculas, é diferente. Não é a mesma coisa, gelo e água. Não é? Assim como não é a mesma coisa matéria e energia. A fórmula do Einstein, E igual a mc². Para cada 10 pessoas que eu pergunto o que significa o E, o M e o C, pelo menos 7 erram, né? Energia, massa, as pessoas acertam. Alguns falam que o M é matéria, não é, é massa, né? C² é velocidade da luz ao quadrado, é aceleração, toda a velocidade ao quadrado é a aceleração, né? Então é a aceleração que esse sistema precisa para que haja essa relação, essa conversão. Velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Né? A luz do Sol leva 8 minutos para chegar até a Terra. Imagina uma coisa numa velocidade de 300 mil quilômetros a cada segundo. Imagina isso ao quadrado. Isso vezes ele mesmo são 9 bilhões. Acho que é isso. Depois eu faço a conta direitinho. Acho que são 90 bilhões de metros por segundo. Gente, isso não existe em lugar nenhum. Pelo menos aqui no nosso mundo, no nosso dia a dia, tá? Existe isso em laboratórios avançadíssimos, né? Aí vem a conclusão: como tudo é energia, não, tá falho. Facilmente compreendemos que basta alterar a energia para ver resultados no físico e na matéria. Não é assim. Não é assim. Nós não podemos alterar a energia. Qualquer alteração que nós pudéssemos fazer na nossa energia, na energia que nós emitimos, ela seria tão irrisória que ela não ia fazer nenhum efeito físico na matéria, ok? As pessoas falam muito em elevar a nossa vibração. Gente, isso não existe, ou isso está no mínimo muito errado, porque uma coisa que vibra muito é um raio-x, é um raio gama, tá? Essa energia, essa onda, ela vai afetar a constituição da matéria, ela vai arrancar partículas de átomos, arrancar átomos de moléculas, tá? Isso é uma onda de alta vibração. Vibração é igual a frequência, tá? A vibração humana, a vibração do nosso corpo, do nosso pensamento, ela está lá na outra ponta do famoso espectro eletromagnético, que é tão malhado por aí também, né? Então, as ondas que nós emitimos, que nós recebemos, que nós trabalhamos como ser humano, como pessoa, né? Elas estão lá do outro lado do espectro eletromagnético. São ondas que têm metros de comprimento de onda e não micrômetros, nanômetros, que são na outra ponta os raios X, os raios gama. Certo? Então nós precisamos entender as coisas para poder falar. Outra coisa que está aqui também na pauta é
livro ensinando física quântica ou mecânica quântica canalizado. Gente, não existe isso. Seres de outra dimensão, se é que eles existem, nós não temos como ter certeza que eles podem se comunicar conosco, e muito menos trazer conhecimento de ciência, de física, de mecânica quântica. Na verdade, essa física quântica, essa mecânica quântica que se diz por aí que é canalizada, ela não é canalizada coisa nenhuma. Ela vem do filme Quem Somos Nós, que é uma deturpação de tudo que é ciência. Procurem na minha página no Facebook, www.facebook.com/João Carlos Itu, ou Professor João Carlos, ou no meu site www.professorjoaocarlos.info. Vocês vão encontrar lá um link para um site, para um outro site onde tem uma crítica, um guia cético para assistir o filme Quem Somos Nós. Esse trabalho não é meu, mas é de algum físico aí, que eu não lembro o nome agora, que escreveu, relacionou todos os conceitos que são apresentados no filme. Tem o do Quem Somos Nós e tem o do Segredo também. Esses falsos quânticos, falsos mestres quânticos, esses sim são falsos porque querem realmente te enganar e levar o seu dinheiro. Eles se fundamentam nas ideias desses filmes que fizeram muito sucesso, né? Porque falam muita coisa legal, muita coisa agradável, muita coisa curiosa, e as pessoas querem aprender, querem entender, tá? Sem levar para o lado científico, para o lado prático da vida, tudo bem. Mas quando começa a se fazer essa mistura, volta naquilo que eu sempre digo. Nós temos que conhecer os dois lados da história. Nós temos que conhecer a ciência e o assunto que está sendo relacionado com essa ciência. Senão não tem progresso, senão a gente não está indo para lugar nenhum. Ok? As pessoas que fazem isso, elas apelam para a fragilidade dos outros, né? O problema financeiro, o problema de saúde, o problema amoroso. Eu acho que vocês já viram isso em algum outro lugar na vida de vocês, né? São os curandeiros, os benzedores, que agora falam que são quânticos. É simples assim. Gente, é a mesma coisa, tá? Sempre que alguém falar para você de física quântica e saúde, prosperidade, amor, criação, saia fora. Esse cara está te enganando. Não que essas coisas não existam, não que eu estou afirmando que essas coisas não existem. Eu não sou ateu, eu não estou falando que Deus não existe, eu não estou falando que não existe um Criador, nada disso. Eu não estou indo contra a crença de ninguém. Só estou falando que não existe uma relação entre física quântica e criação. Por exemplo, não existe uma relação científica entre a física quântica e a cura, entre a física quântica e a prosperidade, entre a física quântica e o amor. Já existem comunidades de namoro quântico, amizades quânticas, amor quântico. Já existe catequese quântica para crianças. Gente, isso é religião. Isso é uma nova religião que está aparecendo aí.
Não caiam nessa, por favor. Sempre que eu vejo isso, eu lembro de um evento absurdo, extremo, né? Muita gente vai falar que não tem nada disso, mas eu vejo uma intuição que eu tenho, né? Se é que um físico pode ter alguma intuição na vida, eu sempre que vejo essas coisas religiosas associadas à física quântica, à ciência, não sei por qual motivo, eu me lembro da tragédia do final da década de 70, eu não sei se foi 78, 79, eu era um garotinho, o episódio do pastor Jim Jones, né, do suicídio coletivo. Gente, isso é muito sério. Isso é muito, muito, muito sério. Então, tomem muito cuidado, aprendam ciência, como se deve aprender, tá? Depois você faz as suas relações, as suas conexões, mas não compre a conexão do outro. Isso leva à religião, isso leva a coisas manipuláveis. As pessoas são manipuladas com isso, ok? Isso é o foco do meu trabalho. É justamente este trabalho que eu faço há anos. Eu mostro para as pessoas, para os leigos, isso não tem nenhum pré-requisito. A pessoa não precisa ser um expert em matemática, não precisa ter feito um curso anterior, não tem limite de idade. Então, eu mostro o que é ciência, o que é a ciência quântica, o que é a física quântica. No meio desse percurso, a pessoa já pode começar a fazer algumas conexões com o conhecimento que ela já tem. Mas para isso, primeiro, nós temos que conhecer os fundamentos da física quântica. Esses fundamentos são justamente os conceitos que não são passados para o público nesses canais do YouTube e grupos de discussão na internet. Então, nós precisamos entender esses conceitos. Para entender esses conceitos, você tem dois caminhos. Ou você estuda cálculo avançado, cálculo diferencial e integral, equações diferenciais, variáveis complexas, números complexos. Isso demora aí uns 2 anos no mínimo, se você fizesse só um curso deste, né? Ainda tem álgebra linear, geometria analítica e outras coisas mais avançadas aí. Eu falei 2 anos, eu acho que ele levaria uns 3, tá? Para você aprender a parte matemática, né? Que vai servir de base para você entender essa física avançada, que é a física quântica. Outro caminho, que é o que eu ofereço no meu trabalho, é nós conhecemos a história da ciência, a epistemologia da ciência, e aí nós podemos simplesmente entender os conceitos e saber onde nós podemos acreditar ou não. Mesmo dentro da física existem algumas divergências, sim, existem, mas essas divergências não cabem a ser discutidas por leigos, são discussões entre doutores. Eles, quando eles chegarem a uma conclusão, eles vão trazer esse conhecimento, essa conclusão para a gente. E a ciência é assim que ela evolui. Não existem verdades absolutas e nós podemos sim mudar de ideia quando tem um evento novo, uma experiência diferente, um fato novo. Então nós avaliamos e nós aceitamos aquilo ou não, ou adaptamos as coisas já existentes. Nós precisamos sim sempre
procurar entender os conceitos da ciência, né? Não adianta eu querer discutir as últimas descobertas da ciência se eu não sei que conceitos estão envolvidos naquele assunto. Então é preciso muito discernimento nisso, né? Também as pessoas que aparecem explicando para vocês, deixa eu pegar a minha colinha aqui, os assuntos mais frequentes. Colapso de função de onda. Nós precisamos estudar o que é uma onda para entender isso, né? É um processo um pouquinho demorado, eu garanto para vocês, né? A fenda dupla, a famosa fenda dupla, é um processo quântico que acontece com partículas quânticas, com partículas muito pequenas numa velocidade muito alta, num laboratório isolado magneticamente. Esse fenômeno da fenda dupla não acontece na natureza, tá? Não está acontecendo aí o tempo todo. Não tem fenda, não tem elétron passando por uma fenda, ou passando por outra, ou passando pelas duas, o tempo todo. O bóson de Higgs, o vácuo quântico. Gente, isso são processos que nós estamos ainda estudando, né? E eles se referem ao princípio do universo, lá no começo, logo em seguida do Big Bang, minutos depois do Big Bang, horas depois do Big Bang, séculos depois do Big Bang. O LHC, o experimento do CERN, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, lá na Suíça e na França, ele está reproduzindo situações que não existem no planeta Terra, em nenhum outro lugar. Não existe na natureza. Ele reproduz situações que não ocorrem nem dentro do Sol. Então as pessoas confundem muito isso. Então é preciso estudar para se entender. Deixa eu pegar outro assunto aqui. Dualidade onda-partícula, matéria e energia. O que é matéria, o que é energia? Isso é muito falado, é muito batido por aí. Pouca gente sabe, pouca gente entende. Nesse assunto, gente, nós temos 10, 20 conceitos da física e da física quântica envolvidos nisso. Nós precisamos pelo menos conhecer cada um deles para saber o que é matéria, o que é energia, se existe essa transformação, onde, em que situações essas transformações de matéria e energia podem vir a existir, tá? Outras dimensões, multiverso, universos paralelos, comunicação no local, a mesma coisa. São assuntos complexos, precisamos entender desde o começo, tá? Eu poderia criar um canal no YouTube e começar a explicar esses conceitos, mas eu, como professor, garanto para você que ninguém iria aprender como se deve aprender, ou pelo menos não ia aprender o mínimo necessário para entender tudo isso. Porque, como eu falei lá atrás, ou nós começamos com uma matemática pesada, ou então nós entendemos a história da ciência, a história da física quântica. Isto, gente, é didático. Isso não sou eu que estou inventando, tá? Não existe conhecimento quântico sem estes processos, sem se passar por um desses processos, ok? Eu não estou falando isso para agredir, para atacar ninguém. Isso é meio que um desabafo e tal, mas não se importem com isso, tá? Eu amo muito o que eu faço, eu
dedico a minha vida ao meu trabalho e ajudar a ensinar as pessoas a entender pelo menos um pouquinho disso. Ok? Agradeço muito a atenção de vocês. Um grande abraço. E me procurem aí, vou deixar o link da minha página. Qualquer dúvida pode me procurar. Só peço que, por favor, procurem com educação, tá? Respeitem quem é profissional no assunto. Não venham falar, você está falando besteira. Não, vai estudar primeiro, tá? Estuda primeiro, depois você critica o que eu estou falando. Qualquer coisa que eu fale tem referências, é tudo documentado, é tudo referenciado. Eu não estou falando coisas por aí, eu não invento as minhas teorias, ok? Gente, um grande abraço para todos e tudo de bom. Obrigado. Isso não resolve, porque a pessoa ouve uma resposta, depois ouve outra, depois ouve outra, e escolhe qual agrada mais. Uhum. E aí a coisa não funciona bem. Porque não importa o que te agrada mais, importa o que é de verdade, né? Uhum. E então eu trabalho nessa linha, né? Eu mostro o que tem de fundamento em tudo que se fala por aí sobre física quântica, sobre mecânica quântica e tal.